Olá pessoal, meu abraço a todos vocês. Pessoal, mais uma vez com um vídeo aqui a respeito de teologia. Pessoal, vamos estar falando sobre Tomé. Tomé que é conhecido também como Dídimo. Tomé que é conhecido também, por a sua descrença na ressurreição de Cristo ali. Então ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Até que quando Jesus apareceu no meio dos discípulos ali, e ali estava Tomé. Você vai encontrar, pessoal, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, pessoal. Capítulo 20, verso de número 19. Então você vai encontrar lá essa passagem. Então, pessoal, quando Jesus apareceu para os discípulos, e ali então estava quem? Tomé. Estava Tomé. E aí Jesus falou para que Tomé tocasse ele então nas suas chagas, nas suas feridas. Então Jesus falou: Tomé, assim como você viste e você creste, bem-aventurado aqueles, bem-aventurado aquele que não viu, mas crê, pessoas que não viram, mas creram. Então Jesus deixou bem claro, que aquele que não viu ele, mas crê, é o bem-aventurado. Pessoal, preste bem atenção que esse versículo aí, essa passagem a respeito de Tomé, que conta que Tomé era um incrédulo, que não acreditava em Jesus, na ressurreição de Jesus. Mas por trás desse texto, pessoal, quando você percebe, tem uma tendenciosidade ali do redator. O que o redator quer passar? Porque ali, pessoal, em meados ali do segundo século, já estava tendo um debate se Jesus tinha existido mesmo ou se não tinha existido, pessoal. Então esse debate já estava correndo. Então o que acontece? O redator, cria essa história todinha ali, de Tomé, que não acreditava na ressurreição de Cristo. Não acreditava. Até que Cristo foi, e apareceu para ele, ressuscitado ali, no meio dos discípulos ali, e Tomé então viu. E aí Jesus falou: toca, Tomé, nas feridas, nas chagas aqui, que assim você vai ver que eu sou verdadeiro, que eu ressuscitei. Então o redator cria tudo isso por quê? Ali, meados, como eu falei para vocês, do segundo século ali, muitas pessoas não estavam acreditando. Então ele coloca, o redator coloca assim: bem-aventurado aquele que não viu, mas crê, Quer dizer, aquele que não viu Jesus, mas crê, então esse é o bem-aventurado. Por quê? Você vai orar no nome de Jesus, pedindo alguns milagres aí, pessoal, mas muitos desses milagres que foram inseridos ali, como promessa que Jesus prometeu que quem orasse no nome dele ia fazer os mesmos milagres que ele fez, não acontece, pessoal, nos dias atuais. Então, pessoal, isso também estava acontecendo naquela época ali, meados do segundo século. Então, quando você pega hoje e aplica, essas promessas usando o nome de Jesus, que ele prometeu, que quem orar no nome dele vai fazer os mesmos milagres que ele fez, e isso não acontece, então você começa a desconfiar. Você começa a não ter mais a crença. Aí vem logo, o líder religioso e faz a mesma coisa, a citação que está ali. Mas bem-aventurado é aquele que, mesmo não acontece milagre, continua acreditando. Quer dizer, é uma forma, pessoal, que ali eles criaram essa história de Tomé todinha, essa estrutura de Tomé como um discípulo incrédulo, para que as pessoas no futuro que não viesse ali acreditar mais, deixar de acreditar em Jesus e sair fora da religião, então ia fazer o quê? Ia prender as pessoas. Olha, bem-aventurado é aquele que, mesmo não acontecendo os milagres na vida deles, ainda vão continuar acreditando, Vão acreditar. Então esse é o bem-aventurado, que mesmo que os milagres não aconteçam na sua vida e você continua acreditando, então você é o bem-aventurado. Então isso que eles criaram, pessoal, deixando esse versículo aí, é para que as pessoas deixassem de acreditar em Jesus, ficava com aquela pressão psicológica. Com a pressão psicológica, fala: não, se eu deixar de acreditar em Jesus, depois que eu morrer, pode ser que eu vá para o inferno, porque eu deixei de acreditar em Jesus. Mas não, isso é o quê? É um versículo, uma parte ali do texto, da história de Tomé, que eles criaram ali no segundo século, aí, para assim, então, botar o quê? Uma pressão psicológica nas pessoas. Que quem deixar de acreditar em Jesus pode até o quê? Perder a salvação. Mas na verdade é que quando você estuda a estrutura de Jesus mesmo ali, pessoal, no primeiro século ali, você não acha nenhuma prova realmente que Jesus existiu. Não tem prova, nem texto escrito em hebraico, nem em aramaico, não existe nenhum texto, pessoal. Não existe nenhum texto. Então, quando eles criam essa história aí, pessoal,
de Tomé, que Tomé era um incrédulo, era para quê? Para isso, para as pessoas que estivessem desacreditando em Jesus, né? Através dessa citação, né? Bem-aventurado aquele que não viu, né? Mas crê. Então, quer dizer, o Tomé teve que ver para crer. Ver a chaga para quê? E bem-aventurado é você que mesmo não vendo Jesus e mesmo não vendo os milagres nos dias atuais e continua acreditando, continua crendo, você é o bem-aventurado. Essa estrutura, pessoal, é para assim então prender a pessoa na religião. E por trás de prender a religião tem o quê? Tem o faturamento. Tem o faturamento. Porque quem promete, pessoal, tem que cumprir. Porque quem promete e não cumpre, se torna quem? Se torna um mentiroso. Então, pessoal, essa estrutura de Tomé aí é para isso, para prender a pessoa, né, psicologicamente na igreja, na religião ali. Então, no segundo século, pessoal, eles vêm moldando os textos para assim, então, prender as pessoas. Então, todo mundo que lê o texto, né, vai ficar preso nisso aí. Então, tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Comente aí, deixa essa curtida aí. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.